Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nesta aula, iremos corrigir a semana 1 do PET volume 6 do 9º ano, ok? Iremos falar sobre Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Agora é com você, estudante. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. Bom, de acordo para ser triângulo retângulo, nós deveremos sempre ter, tá? Vamos ver aqui. Hipotenusa e catetos. Ter um ângulo reto, né, de 90 graus, formando o triângulo retângulo. E, de acordo com Pitágoras, hipotenusa ao quadrado deve ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, esse exercício está pedindo para a gente verificar se cada triângulo deste, né, um com o lado 8, 5 e 4, verificar se eles são ou não triângulos retângulos. Para ser triângulo retângulo, essa igualdade deve ser verdadeira. Então, vamos aqui no triângulo 1. Sempre o lado A, né, ou melhor, sempre a hipotenusa, eu não gosto muito de colocar letras, tá? Sempre a hipotenusa vai ser o maior lado. Aqui no caso, eles colocaram o lado A como o maior lado, então ele vai ser a hipotenusa. E nós devemos sempre começar pela hipotenusa. Então, seria hipotenusa ao quadrado, né? Vamos anotar aqui, eu gosto de trabalhar com este. É igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa 8 ao quadrado, cateto, qualquer um dos dois aqui, tá? 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 64, 25 mais 16. 64 e aqui 41. Então, isso aqui é diferente, então, falso. Esse aqui não é um triângulo retângulo. O triângulo 2. A hipotenusa é 2 e raiz de 5 ao quadrado, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado. 12,5 ao quadrado, 156,25. Vai ser igual a 144 mais 3,5 ao quadrado, 12,25. 156,25 vai ser igual a 156,25. Então, aqui é verdadeiro. Este aqui é falso. Então, aqui sim é um triângulo retângulo. 3. 15 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. Vai ser igual a 144 mais 8 ao quadrado, 64. 225 vai ser igual a 144 mais 64, vai dar 8, 208. Então, é diferente. Então, aqui é falso. 4. Vamos fazer o 4 aqui. 37 ao quadrado vai ser igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 1.369 vai ser igual a 1.225
mais 144. Então, aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Então, sim. E por último, o triângulo 5. Vou fazer ele aqui em cima. Vou apagar aqui. E nós vamos fazer ele aqui. 5. 4 raiz de 2 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Atenção quando for resolver isso, porque a gente eleva o 4 ao quadrado, aqui tem uma multiplicação, e eleva o raiz de 2 ao quadrado. Então, ficaria 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, a gente pode cortar a raiz com a raiz, porque vai dar raiz de 4. E raiz de 4 é 2. 16 mais 16. 16 vezes 2, 32, 32. Então, aqui, verdadeiro. Sim, verdadeiro. Então, para vocês checarem, né, se é ou não triângulo retângulo, vocês teriam que verificar essa igualdade. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O nosso teorema de Pitágoras. Ok? Questão 2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, aqui, vamos fazer um triângulo retângulo, onde a hipotenusa irá medir 13. O cateto maior vai medir 12 e está pedindo o cateto menor. O ângulo de 90 graus está aqui. Sempre que tivermos medidas de dois lados, se for um triângulo retângulo e medida de dois lados, querendo encontrar o terceiro, nós vamos aplicar Pitágoras. E lembrando, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa 13, um cateto é x e o outro cateto 12. 13 ao quadrado, 169, x ao quadrado mais 144. Jogando 144, x ao quadrado, que vai dar 25. Vai ser igual a x ao quadrado. Para eu tirar a potência de grau 2, eu jogo raiz quadrada do outro lado. Raiz de 25, 5. Então, o outro cateto mede 5. Tá? Lembre-se sempre do teorema. Questão 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2, 3. Ladeado são os três lados, né? Então, aqui nós temos a rua 1, aqui temos a rua 2 e aqui a rua 3, formando este terreno como forma de um triângulo retângulo. Letra A. Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3? Então, vejam bem, aqui nós temos o nosso triângulo, né? Vamos desenhar ele aqui novamente. Então, aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, 85, 75 e aqui C. 85 vai ser a hipotenusa, o lado C, né, e o lado de 75 metros, os catetos. Então, qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3, que representa a letra C? Temos um triângulo retângulo com medida de dois lados, e com isso aplicaremos teorema de Pitágoras. Porém, lembre-se que
Nem sempre o que a gente procura vai ser a hipotenusa. O 85 é a hipotenusa, então nós temos que começar por ela. Então, vai ficar 85 ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado mais 75 ao quadrado. 85 ao quadrado, 7.225. C ao quadrado mais 75 ao quadrado, 5.625. 7.225 menos igual a c ao quadrado. C ao quadrado vai ser igual a 1.600, tá? Aqui, uma regrinha, 1.600, nós podemos fatorá-lo como 16 vezes 100. Eu gosto sempre de auxiliar vocês nisso, tá? Porque é muito mais fácil quem não conseguir entender essa raiz. E aqui nós podemos jogar raiz de 16 vezes raiz de 100. 4 vezes 10, então, o lado C mede 40. Então, a medida de C, 40 metros. Vamos colocar aqui. C igual a 40. B, quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Perímetro, basta a gente somar os lados. Então, nós vamos somar 40 mais 85 mais 75, que vai ser igual a 200 metros. E a área? Nós vamos fazer base vezes altura dividido por 2. A altura, ela sempre vai cair perpendicular à base. Então, aqui, a base vai ser 75, a altura 40, dividido por 2. Podemos simplificar aqui, vai ser 20. 75 vezes 20, 1.500. Então, a área mede 1.500 metros quadrados. Ok? Próximo. C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Então, tá aqui o orçamento que ele fez, né? E agora ele vai fazer algumas escolhas. Por exemplo, se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual a quantidade que ele precisa comprar? E qual será o valor gasto? Bom, então, se é de 1 em 1 metro, nós iremos agora fazer quantos metros ele precisa. Se ele vai escolher as estacas de 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, então ele vai escolher esta opção, que custa R$ 21,00 cada um. Qual é a quantidade que ele precisa comprar? Se ele vai contornar o terreno, né? Se ele vai contornar, ele vai trabalhar com o perímetro. E o perímetro do terreno tem 200 metros. Então, qual é a quantidade que ele precisa comprar? Se é de 1 em 1 metro, ele vai precisar de 200 mourões. E o valor total? A gente vai fazer 200 vezes R$ 21,00, que vai dar 4.200. Então, preço R$ 4.200. Tá? Contornar o terreno, quantos mourões? R$ 4.200, que ele vai fazer de 1 em 1 metro, ok? Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes, presos na estaca de mourão, então, olha só, não é uma vez, são 4 vezes. Ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Então, se o perímetro é 200, para uma vez, então, ele vai fazer 200 vezes 4. Então, ele vai precisar de 800 metros. Essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros?
Se é 100 metros cada rolo, então eu vou precisar de 8 rolos. Ou, se é 200 metros cada rolo, se dobra a quantidade do rolo, né? Então, eu vou precisar de menos rolos. Vão ser 4 rolos de 200. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados, no mínimo, para atender essa demanda? Se são 500 metros, ele vai precisar, no mínimo, de dois rolos. Porque 500 mais 500 vão dar 1.000 metros. Ele precisa de 800, então ele precisa de 2 rolos. Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Então, aqui agora a gente vai olhar as possibilidades olhando o preço de cada rolo. Então, se eu for comprar um rolo de 100 metros, eu preciso de 8 rolos, vezes cada um, vamos ver aqui, o rolo de 100 metros é R$70, então vão ser 8 vezes 70, que vai dar 560. Se ele for comprar o rolo de 200 metros, eu preciso de 4. 4 vezes o preço do de 200, 125. 4 vezes 125, que vai dar R$500. Agora, o rolo de 500 metros, ele precisaria de 2. 2 vezes o preço dele, 220. 2 vezes 220, R$440. Então, é mais vantajoso para ele comprar 2 rolos de R$220, né? Que ele vai ter 1.000 metros e deixar sobrando, porque fica mais barato essa opção. Vão sobrar aí 200 metros, né? De arame farpado. A melhor opção vai ser essa. Considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo o preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual o valor do orçamento? Então, ele vai precisar das estacas e ele vai precisar do arame. O arame, o preço é 440. E as estacas, nós vimos que deu 4.200. Então, o total, R$4.640. R$4.640 é o preço total do orçamento dele. Ok? Então, é isso, tá aí a correção da semana 1, volume 6 do 9º ano. Ok? Abraços e aguardo vocês até a próxima.